Olá, mamífero, tudo bom? Aqui é o professor Felipe, mais uma vez aqui nessa telinha para mais uma vez uma aulinha bem show de biologia, certo, pessoal? O que eu quero falar hoje? A gente já fez uma introduçãozinha sobre o que era biologia, a diversidade da vida, tudo bem bonitinho. E agora eu queria falar um pouco sobre os reinos da biologia, certo, pessoal? Esse conceito de reino tem a ver com um nível de organização dentro da biodiversidade que é a biologia, certo, pessoal? A gente vai falar um pouco sobre, vou ter uma aula específica sobre biodiversidade e também sobre os níveis taxonômicos de classificação, mas é importante a gente ter em mente quais são os principais reinos, certo, pessoal? Porque há muito tempo atrás eu vi uma postagem no Twitter, uma foto de um gafanhoto, e a menina falou: que animal bonito. Aí uma pessoa respondeu abaixo. Aí, falou um palavrão, né? Que é Twitter, né? Deixa de ser idiota, isso aí é um inseto, não é um animal. Aí eu, como assim? É um animal. Ele faz parte do reino animal, certo? Ele é um inseto, certo? Uma artrópode e um animal, certo? Então precisamos entender essas classificações. Eu quis fazer essa aula específica sobre os principais reinos dentro da biologia, certo, pessoal? E entender alguns critérios para classificar. Por exemplo, se você tiver este organismo aqui, tenho esse organismo, qual reino ele é? Para você saber isso, você tem que entender os critérios para eu inserir ele em algum reino. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje, certo, pessoal? Como nada começou assim, nós temos agora 5 reinos. Não começou assim. Teve toda uma progressão histórica, certo? E cada autor respeitamos seus critérios. Se você observar aqui, a gente teve um momento em que, em 1737, o famoso Linneu, ele só classificou basicamente 2 reinos, o vegetal e o animal, certo? Só que à medida que foi avançando até chegar na classificação de Whittaker, que são os tradicionais 5 reinos, certo? Passamos por reinos, impérios, teve um momento que foi 4 reinos, e a classificação mais utilizada hoje em dia é a classificação de Whittaker, que são 5 reinos, e o critério é estrutura celular e também formas de alimentação e nutrição. Essa é uma das principais classificações que nós utilizamos. Há também algumas mais recentes. Por exemplo, essa classificação do Ruse, certo? Ele dividiu o reino Monera em 2 grupos, o Eubacteria e o Archaeobacteria, formando 6 reinos. E em 1990, o próprio Ruse estabeleceu os domínios. Os domínios é um nível acima dos reinos, em que nós temos 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária. Professor, qual é o certo? Veja, essa coisa de qual é o certo e qual é o errado é muito complicado. A classificação do uso de 6 reinos tem sentido, tem lógica, certo? Contudo, ainda é muito utilizado os 5 reinos, certo? Então, vamos nos ater aos 5 reinos. E se você perceber, esse novo reino é uma divisão de um reino antigo, que é o reino Monera. Então, não tem essa dificuldade tanto. O mais importante é você entender os critérios para estar no reino Monera, os critérios para estar no reino Protista, os critérios para estar no reino Plantae, os critérios para estar no reino Fungi e os critérios para estar no reino Animalia. Você entendendo isso, você faz qualquer questão. Então, vamos lá. Uma imagem que tem em todos os livros de biologia é essa aqui, ó. Olha para cá. Essa imagem aqui você vê os 5 reinos, certo? Deixa eu botar minha imagenzinha aqui, minha canetinha. Cadê minha canetinha? Não está aparecendo. Apareceu reino Monera, reino Protista, reino Plantae, reino Fungi e reino Animalia. Gente, vamos lá. Critérios. Reino Monera é o mais fácil, pessoal. Se algo está no reino Monera, ele tem que ser um organismo procarioto. O organismo procarioto é aquele que possui o núcleo desorganizado.
possui uma célula simples, certo? A gente vai ver isso quando fala citologia, que basicamente não tem organela, só tem ribossomo, não tem carioteca. Ou seja, se eu tenho uma célula procariótica, esse organismo vai estar no reino Monera, certo, pessoal? Apenas o reino Monera vai ser organismo procarioto. Então, está aqui meu organismo. Se você vê que a célula dele é procariótica, então ele vai estar no reino Monera. Acabou-se. Certo, pessoal? Aquelas classificações, né? Volta aqui, ó. Essas classificações dos dois reinos, eubactéria e arqueobactéria, todos eles vão ser organismos procariotos. Então, se for procarioto, vai estar dentro do Monera ou nas suas divisões eubactéria e arqueobactéria. Professor, o que são essas divisões? Perceberam que existiam grupos de bactérias que não eram tão semelhantes umas com as outras. Por exemplo, a arqueobactéria já foi chamada bactéria mais primitiva e a eubactéria as não tão primitivas. Mas depois, através de muito estudo, viram que a parede celular eram diferentes, a estrutura dos seus genes eram diferente e entre outras coisas. Depois a gente faz um vídeo sobre a diferença de arqueobactéria e eubactéria. Porém, aquele critério de ser procarioto, os dois têm, certo, pessoal? Então, se for procarioto, reino Monera. Muito bem. Então, a gente entendeu o reino Monera. Se você perceber, todos acima desta árvore filogenética, porque isso a gente está analisando a história evolutiva desses organismos, e você vê que a origem da célula inicial foi uma célula procariótica. A primeira célula que surgiu, o primeiro ser vivo, considerado ser vivo que surgiu na Terra, era um ser procariótico. Até meio lógico, porque a célula eucariótica é mais complexa, tem mais organelas, certo? Então, existe um princípio na biologia que é chamado princípio de parcimônia. Professor, o que é parcimônia? Vê, preste atenção, eu dou esse exemplo em sala de aula. Pensa numa sala de aula, aí tem um aluno lá no final do canto. Ele quer ir no banheiro. A porta está no extremo oposto. Quantas formas ele pode sair da sala? Resposta: infinitas. Ele pode ir em linha reta, mas também ele pode ir em zigue-zague, ele pode ir dando cambalhota, ele pode ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Ele pode fazer infinitas formas para sair dessa sala. Mas qual é a mais parcimoniosa? Qual é aquela que ele vai dar menos passos? Qual é aquela que ele vai gastar menos energia? A de uma linha reta. Então, o que é mais parcimonioso? A primeira célula foi uma célula extremamente simples, sem muita complexidade de estruturas, ou surgiu uma célula extremamente complexa, com núcleo organizado, com várias organelas, e depois surgiu uma simples? É mais parcimonioso surgir uma mais simples, certo, pessoal? Então, o princípio da parcimônia diz, e as evidências também moleculares dizem, como a teoria endossimbiótica, que a gente vai discutir em outro vídeo, que as primeiras células foram células procariotas, certo? E a partir delas foram surgindo todos os ramos de todos os outros grupos. Então, critério para reino Monera, eucariótico. Entendemos isso. Vou deixar o protista de lado, vai para cá, vai para cá. Vou deixar o protista de lado e vamos falar dos outros grandes. Reino Plantae. Reino Plantae. Critério para estar no reino Plantae. Ser planta. Sério, aluno? Mas vamos lá. Primeiro, ser eucarioto. Eu vou falar, mas você nem precisa. Por quê? Volta para cá. Se você vê, todos acima de Monera são eucarióticos, certo? Eu vou falar, mas você não precisava saber. Assim, você não precisava repetir, porque você já sabe que apenas Monera é procarioto. Eu estou me repetindo muito para fixar, porque isso tem que estar no coraçãozinho de você. Porque uma vez eu fiz uma questão, e se o aluno estiver escutando, vendo comentário aí, depois comenta aí, que eu pedi a definição de um fungo. E ele fez uma definição linda. Só que ele botou uma palavra lá que eu anulei tudo. Ele disse lá, o fungo, a parede celular, a estrutura de alimentação, como ele é organizado, e ele botou procarioto. Ah, não dá. Não tem como aceitar isso. A questão foi... Mas, professor, o senhor não considera nenhum... Considero. Se não tivesse escrito procarioto, eu teria considerado tudinho. Certo? Mas se botou carioto, era uma coisa absurda. Não dá. Então, procarioto, só Monera. Plantae, eucarioto,
fotossintetizante e pluricelular. O reino Plantae vai incluir os organismos eucariotos, fotossintetizantes, autótrofos fotossintetizantes e pluricelular, ou seja, possui mais de uma célula. Ok? Ok. Animalia, ou reino animal. O reino animal vai ter organismos eucariotos, pluricelulares e heterotróficos, o oposto de Plantae, certo? E é fundamental perceber isso, pessoal, porque, por exemplo, quando se analisa a zoologia, que é o ramo da biologia que estuda o reino animal, certo? Tem vários filos. Vamos falar tudo sobre isso, que é filo, que é classe, que é ordem, tá? Vários filos. Vamos relembrar? Quem já viu isso? Aurífero, quinidário, platelminto, nematelminto, artrópode, molusco, equinodermata e cordata. Todos esses filos têm o critério de ser pluricelular, ser eucarioto e heterotrófico, certo? Então, todos esses organismos são do reino animal. Botânica. Botânica é a ciência que estuda o reino Plantae. E quando você estuda botânica, você aprende Pteridófita, do início, Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiospermas. Todos eles são pluricelulares, eucariotos e autotróficos fotossintetizantes, certo? Muito bem. Reino dos fungos. Professor, fungo é planta? Não, fungo é fungo, certo? O fungo tem uma característica, que é o tipo de alimentação dele. O fungo, quando está em cima daquilo que ele vai se alimentar, ele joga a enzima digestiva dele e absorve a matéria digerida. A estratégia da alimentação dele é a absorção. É uma coisa muito particular que apenas o fungo tem, certo? E o fungo pode ser unicelular ou pluricelular. Existem fungos unicelulares, a levedura, e pluricelulares, certo? E são heterotróficos e unicelular, pluricelular, e heterotrófico e, obviamente, eucarioto, certo? Então, esse grupo de fungos, esse reino foi formado. Um dos critérios é essa estratégia da alimentação por absorção. Muito bem. Agora faltou o protista, certo? O protista, cadê aqui? Olha para cá. O protista foi isso, ó. Eles analisando a grande biodiversidade, ele percebeu, né? Os cientistas perceberam certos organismos que lembravam muito o animal no quesito eucarioto e heterotrófico, só que ele era unicelular. Ele viu que tinha organismos que só tinham uma célula, eram eucariotos heterotróficos. Como o reino animal, o critério é ter mais de uma célula, então eu vou organizar isso aqui. E depois eles viram que tinham organismos muito simples, com uma célula, ou até com um pouquinho mais de célula, mas são de uma estrutura corporal muito simples, que lembrava muito uma planta, que são as algas. Algas são organismos protistas, fotossintetizantes, certo? Que são compostos de uma única célula ou também de muitas células, mas de uma estrutura corporal muito simples, que ainda não possui uma estrutura de tecido ainda, como uma planta verdadeiramente, certo? Então, o que ele fez? Então, vou pegar esses organismos que lembram animal e não é animal, lembram a planta e não é a planta, e faço um reino só para eles, que é o reino protista. O reino protista, muitas pessoas, pela palavra protista, só lembra do protozoário. O protozoário são aqueles organismos heterotróficos unicelulares, ameba, Trypanosoma cruzi, certo? Vê aí as fotos. Só que a gente não pode esquecer que protista também tem os protistas fotossintetizantes, as algas, certo, pessoal? Então, relembrando, Monera, protista, Plantae, fungo e alga. Olha essa foto aqui é ótima, pessoal, que a gente consegue ver o reino Monera e as subdivisões, né? Arqueobactéria e Eubactéria, ou você chama de 5 reinos ou de 6 reinos. Nós temos o protista, que nós temos o que lembra uma planta que não é planta, as algas, e que lembra um animal e não é animal, os protozoários. É um reino só deles. Fungos, estratégia da alimentação, absorção, certo? Pode ser unicelular ou pluricelular.
Plantas, eucariontes pluricelulares autotróficos fotossintetizantes. Animal, eucariontes heterotróficos pluricelulares. Certo, pessoal? Isso tem que estar no coraçãozinho de vocês, certo, pessoal? E uma coisa interessante, que é importante ser falado também, é a questão do domínio. O domínio é um nível acima de reino. Se eu tenho 5 reinos, eu tenho os domínios. E é fácil entender, ó. Olha essa imagem aqui, ó. Os 3 domínios. Eu tenho o domínio bactéria, que tem todos os eubactérias. Arqueia, que tem todas os arqueia. E eucária, qual é o critério para ser eucária? Ser eucarioto, que são os outros. Veja que eu estou dando nome a coisas que você já tinha entendido. É só mais uma forma de classificar. O principal para mim é que você entenda os critérios. Se você entender os critérios, ó, a epiderme até se arrepia, porque aí eu fico feliz, certo? Vamos ver se você está ligado? Eu botei uma questãozinha aqui. Pronto. Só essa questão e a gente termina. Durante um exame de uma criança enferma, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular procarionte e que pode ser combatido com o uso de medicamento conhecido genericamente como antibiótico. Só pela palavra procarionte você saberia que era Monera. Funge pode ser unicelular, porque tem unicelular e pluricelular. O animal não tem unicelular, então poderia cortar. Unicelular poderia ser protista e vírus não poderia ser, porque vírus não é célula. Então, só pela palavra unicelular eu conseguiria cortar animal e vírus. E o procarionte só é Monera, porque funge é eucarionte e protista é eucarionte. E antibiótico realmente é um medicamento que é usado para tratar bactéria. E se eu estou falando bactéria, e se eu estou falando, eu dei uma cortada aqui porque o celular pediu para atualizar, certo? E se eu estou falando de ser procarionte, então é um Monera. Beleza, pessoal? Então, entendemos de uma vez por todas os critérios para os 5 reinos. Valeu? Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchauzinho!